boa representação de várias famílias. Se a gente for contar aqui, tem 7 famílias, se não me engano, 8 famílias. Para a glória de Deus. Gente, qual é a pior família que vocês conhecem? A pior família que vocês conhecem? Mesmo que conheça, não diga não. Mas você já conheceu famílias que são bem desajustadas, que são bem cheias de problemas? Quem já conheceu uma família assim? Todo mundo que conhece famílias que são assim, né? Exatamente. Então, gente, hoje eu quero mostrar para vocês a família mais desajustada da Bíblia. Essa família, ela tem tantos problemas que parece uma família dos dias de hoje. Todos os problemas que tem naquela família, tem nas famílias de hoje em dia. E a gente pode aprender com essa família, como o que a gente pode evitar, o que a gente pode aprender para colocar na nossa casa ou para tirar da nossa casa. Então nós vamos para o livro de Gênesis e vamos aprender sobre a história de uma família desajustada. E por incrível que pareça, essa família era uma família muito importante. Era uma família dos patriarcas. Então vamos aí para Gênesis e nós vamos descobrir alguns erros dessa família. 7 erros. Já brincaram no jogo de 7 erros? Quem já brincou desse jogo de 7 erros? Pronto. Nós vamos descobrir nessa família 7 erros que estão presentes até nas nossas famílias. A gente precisa tirar isso em nome de Jesus. O primeiro erro, primeiro problema dessa família é um problema que está lá no capítulo 12. Capítulo 12, vamos ver o verso 14. Olha aí. 12, verso 14. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita, a mulher de Abraão. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante do Faraó. E a mulher foi levada para a casa do Faraó. Mas vamos ver aqui no verso antes. Vamos ver o verso 11, depois o verso 11 ao 13. Quando se aproximavam do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor você me conserve com vida. Pronto. Então, essa família é a família de Abraão, Isaac e Jacó. E o primeiro problema dessa família é o problema da mentira. Vocês já ouviram falar em mal de família? Quem aqui já ouviu falar em mal de família? Tem famílias que têm aquele defeito que é passado de avô para pai, para filho, de geração em geração. Nós vamos ver que esse problema da mentira, ele passou de Abraão para os filhos e netos de Abraão. Olha só, aqui a mentira foi o seguinte: Abraão chegou no Egito com a sua esposa, e ali o faraó tinha o costume de pegar, de tirar as mulheres dos maridos e pegar para ele. Então, ali Abraão ele arranjou ali uma forma ele tirava a esposa e matava o marido. Então Abraão arranjou uma forma de ele se salvar dessa situação. Ele disse: olha, você chegar lá, você vai dizer que você é minha irmã, e aí ele vai me poupar, e aí vai ficar com você. E aí, por causa disso, gente, o faraó e toda a sua casa sofreram com uma série de pragas que Deus mandou na família deles, na família do faraó, até o faraó devolver Sara de volta para Abraão. Então você vê que a mentira de Abraão, para salvar a sua vida, causou um grande problema para a família do faraó. Então, isso aconteceu com Abraão. Mas será que os filhos de Abraão continuaram com essa mesma prática de mentir? Vamos conferir? Vamos aí para frente em Gênesis. Vamos aí para frente. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versos 6 e 7. Olha aí. Isaac, pois, ficou em Gerar.
Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é a minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é a minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Está vendo? Então Isaac repetiu os mesmos erros do pai. O pai mentiu para salvar a sua vida, e Isaac, ao ver que aquela mentira aparentemente não deu problema nenhum, Isaac foi e repetiu o mesmo comportamento. E do mesmo jeito que aconteceu com a casa do faraó, aconteceu também com a casa desse rei que ficou com a esposa de Isaac. Deus também mandou uma praga sobre a família daquele rei, e ali aconteceu um grande problema na família do rei Abimeleque. Então você vê que aconteceu o erro na vida de Abraão, Isaac repetiu, e será que a terceira geração também repetiu o mesmo erro? O filho de Isaac também repetiu o mesmo erro? Você lembra da história? Quem foram os dois filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Vocês sabem o que é que significa o nome de Jacó? O que é que significa o nome de Jacó? Quem lembra? Enganador, mentiroso. Então o avô mentiu, o pai mentiu, e o neto já nasceu com um nome que significa o mentiroso. E aí, nessa vez de Jacó, aconteceu uma série de mentiras, de enganos. Jacó enganou seu irmão Esaú, enganou seu pai Isaac. Depois Jacó foi enganado pelo sogro, e o sogro foi enganado pela nora. Então vocês estão vendo aí como esse pecado da mentira está presente por toda aquela geração: Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus chegados. Então, gente, será que existe hoje muitas casas que tem esse problema da mentira? Será que existe, ou isso é uma coisa que já não existe mais? Infelizmente tem. Tem famílias que você não pode confiar nas próprias pessoas da casa, porque eles têm, infelizmente, esse mesmo problema. Mas, gente, cada um desses problemas pode ser solucionados. Amém? Então vamos conferir lá no livro de Salmos, capítulo 15, verso 4. Vamos conferir aqui uma orientação que Deus nos dá, que nós devemos colocar em prática de forma individual e com as nossas famílias. Salmo 15, verso 4. Salmo 15, 4 tem uma lista de todas as coisas que uma pessoa que quer ir para o céu precisa fazer. Verso 2 ao 4. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Vamos pular para o verso 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo que com prejuízo próprio. Gente, o que é que isso significa? O que é que isso significa? Por que é que tem muitas famílias que têm esse problema da mentira tão presente no seu dia a dia? O que é que incentiva, o que é que leva muitos pais a ensinarem seus filhos a serem mentirosos? Para levar vantagem a alguma coisa, para eles sempre saírem como sérios em várias situações, para eles se salvarem de algumas enrascadas. Então a mentira é muitas vezes usada para que a pessoa possa sair por cima de um problema que ela mesma causou. Mas, gente, vocês viram o que a mentira causou naquelas 3 histórias de Abraão, Isaac e Jacó? Toda vez que foi preciso usar a mentira, causou vários transtornos para as pessoas que foram alvo daquela mentira. A família do faraó foi afetada, a família do rei de Gerar também foi afetada, e a família de Jacó só que teve problemas por causa da mentira. Mas, gente, o que é que o Salmo quer nos dizer aqui? Aquele que vai para o céu precisa eliminar esse defeito da sua vida. As famílias que vão para o céu, elas vencem esse problema da mentira. Lá só entra quem fala a verdade e as pessoas que cumprem o que prometem. Então, gente, é preciso ensinar nas nossas famílias a importância de que tudo que nós fazemos está sendo visto por Deus. Deus, Ele contempla cada ação que a gente fala, cada gesto que a gente faz, e que diante de Deus é mais bonito ser honesto. Diante do mundo é contado como esperto aquela pessoa que passa os outros para trás, aquela pessoa que ganha vantagem em cima do outro, que engana o outro. As pessoas chamam esse tipo de gente de esperto, pessoa inteligente. Mas diante de Deus é mais louvável você ser honesto, é mais louvável você ser transparente. E como é que a gente cultiva a honestidade no dia a dia? Como é que a gente cultiva a honestidade no dia a dia?
Desde você, por exemplo, quem é que já passou por uma situação em que recebeu um troco a mais? Pois é. Se fosse qualquer outra pessoa, a pessoa recebia aquele troco e nem falava, nem contava, nem explicava para a funcionária. Mas nós, como cristãos, nós sabemos o que nós devemos fazer nesse caso. Então, a honestidade tem que ser ensinada desde as pequenas coisas, certo? Então, esse primeiro problema é o problema da mentira, e ele precisa ser erradicado do meio de nós. Amém? Segundo problema, vamos para o capítulo 37 de Gênesis. O segundo problema é o problema do favoritismo. Favoritismo é uma coisa que puxação de saco, né? Aí no capítulo 37 é o maior exemplo disso aí em Gênesis. Mas esse problema aí que está no capítulo 37, ele começa muito antes. Nós vamos ler Gênesis 37, mas eu vou logo contextualizar para vocês. Na geração de Abraão, será que o favoritismo aconteceu? Aconteceu. Abraão passou muitos anos sem ter um filho. Deus prometeu a Abraão que queria ter um filho na velhice. E esse filho, ele ia sair uma grande nação. Só que aí, antes de Isaac nascer, Abraão decidiu adiantar os planos de Deus. E aí nasceu um primeiro filho chamado Ismael. E depois que Isaac nasceu, ficou ali Ismael e Isaac. Só que aí Abraão começou a puxar o saco mais de Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. E isso causou uma guerra naquela família. A mãe de Ismael fazia guerra com a mãe de Isaac. E assim ficou aquele clima ruim na família, porque o pai queria mais bem a Isaac do que a Ismael. E foi preciso que Ismael e sua mãe tivessem que deixar o acampamento e começar a viver em outro lugar. Então vocês estão vendo o problema que foi na família de Abraão isso acontecer. E esse problema passou também para Isaac. Quando Abraão morreu, quando Isaac se tornou agora o patriarca, Isaac teve Esaú e Jacó. E olha o que a Bíblia diz. Antes de nós irmos para o capítulo 37, vamos aí para o capítulo 25, verso 28. Abraão tinha um favorito. E será que Isaac também tinha um favorito? Olha aí. Gênesis 25, verso 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua casa. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha aí, me diga se numa casa dessa tem um clima bom. Tem o pai, a mãe e os dois filhos. O pai amava um filho e a mãe amava o outro. Olha aí se o clima se sentia partido nessa casa. Então, Esaú, ele era mais caçador, ele era valente, gostava de sair de casa. E Jacó era mais caseiro, gostava de ajudar a mãe. Por isso que o pai preferia o mais velho. Nascer primeiro na hora, mas não saiu primeiro. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Se eu perguntar aqui, vocês têm filhos preferidos? Responda não. Mas infelizmente tem famílias que isso acontece. Uma boa resposta. Uma boa resposta. Vamos lá, vamos supor que uma família tem 3 filhos, o mais velho, do meio e o mais novo. Quem geralmente é o mais paparicado? Mais novo. Tem famílias que preferem puxar o saco do mais velho. Tem famílias que preferem puxar o saco do mais novo e o do meio é geralmente o esquecido, né? Tem muitas casas que são assim. Mais novo porque dizem, não é isso? Pois é. Então, Abraão tinha esse problema, Isaac também teve esse problema, e isso passou para Jacó. E o caso de Jacó foi o pior de todos. Agora nós vamos ao capítulo 37. 37, verso 3. Abraão tinha 2 filhos e amava mais um que o outro.
Isaac tinha 2 filhos, amava mais um do que o outro. Agora o caso de Jacó é pior, porque Jacó tinha 12 filhos. Não é? Ó, verso 3. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talá de mangas compridas. Está vendo? O mal de família se repetindo aí. Então, o problema que Abraão tinha, Isaac herdou e passou para Jacó. Então, gente, o favoritismo, ele é um problema também presente em muitas famílias hoje. Essa puxação de saco, querer mais bem a um do que a outro, acontece muito nas famílias hoje. Por que isso é um grande problema? Por que isso é um grande mal dos lares de hoje em dia? Por que isso causa problemas a longo prazo? Gente, vocês sabiam que existem famílias que isso acontece e lá na velhice a família paga caro por esse tipo de comportamento que é feito na infância? Todos vocês conhecem casas em que na infância o pai ou a mãe puxava o saco mais de um que de outro, e que na velhice, quando os pais ficam idosos, precisando de cuidados, exatamente. Está vendo? Está vendo que isso é um caso comum em várias, que vocês todos conhecem? O filho que os pais puxavam mais saco é o que abandona, e aqueles que eles não davam muita atenção é o que fica para cuidar do pai idoso. Está vendo? Então, gente, isso é um problema que vem desde o tempo da Bíblia. Também pode ser o contrário, porque quem cresceu sendo rejeitado também pode rejeitar os seus pais na velhice. Exatamente. Pode acontecer cruzado, pode acontecer também. Protegendo, fazendo todos os outros, geralmente esse filho não vai reconhecer a necessidade que ele tem de dar atenção ao pai. Aquele que sofreu o desprezo, a indiferença, que ele cresceu, ele sabe quanto isso é ruim, e aí ele se compadece, faz efeito contrário. Geralmente o que foi desprezado é o que fica para cuidar. Nunca o mimado. O mimado vai ser mimado a vida toda. Está vendo? Então, isso é uma coisa muito séria. E uma coisa boa da nossa família é que o amor do meu bisavô e bisavó pelos 25 filhos, e sobraram só 14, era igual para todos. E na velhice, o que aconteceu? Quando meu bisavô morreu, meu bisavó teve Alzheimer, e ali as irmãs fizeram um sistema de revezamento, e cada final de semana uma das irmãs cuidava da minha bisavó. E isso durou durante 7 anos, 2010 a 2017, quando ela morreu. Então você vê, o cuidado e a educação que foi dada na infância trouxe um resultado positivo na velhice. Todos os filhos se reuniram para cuidar da matriarca que estava ali, idosa, precisando de cuidados. Então, gente, Deus quer que esse problema não exista em nenhum dos nossos lares. Amém? Amém? Vamos ver o princípio da Bíblia por trás disso? Vamos lá para Tiago, capítulo 2. Tiago 2, capítulo 1. Ou capítulo 2, versículo 1. Olha aí, Tiago lá no Novo Testamento, depois de Hebreus, diz o seguinte: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu não? Depois de Hebreus, aí no Novo Testamento. Pode ir depois das cartas. Você está em Coríntios, vai para a direita, para a direita. Pode ir para a direita. Conheci cada figura aí. Pode ir. Tiago 2, capítulo 2, versículo 1. Então, gente, esse versículo aí ele serve tanto para famílias como para a igreja. É um problema que acontece num ambiente como esse e pode acontecer em nossa casa. Então a gente precisa aplicar isso para todo tipo de situação.
Pronto, quem não achou pode conferir no telão. Diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, ou então em acepção de pessoas. Se Deus nos ama de forma igual, se Deus nos considera todos de forma individual e ama todos do mesmo jeito, e se nós queremos reflexos de Deus, por que em casa nós fazemos isso diferente? Por que em casa nós temos um preferido, nós temos uma pessoa, alguém que tem mais afinidade? Então nós precisamos aplicar esse princípio que Deus faz com todos nós em nossas casas. Se o amor de Deus por nós é igual, o amor em nossas casas também precisa ser igual. Amém? Bom, gente, agora o terceiro problema que havia naquela família, hoje já não existe tanto, mas ainda existe. É que naquela família tem um problema chamado de poligamia. O que é poligamia? Mais de uma esposa, né? Hoje ainda existe isso? Está voltando. Está voltando, né? Infelizmente hoje está voltando, tem vários casos aí, pode até não ser de forma oficial, mas tem muitos casos assim. Exatamente. Porque a poligamia na época era permitida, entendeu? Falou lá atrás. E a gente só que hoje ela existe de uma outra forma. O marido, o homem, pode ter uma mulher em outra casa, entendeu? Ou seja, não estão na mesma casa, sob o mesmo teto. A gente pode dizer, considerar isso como Então hoje tem um equivalente que é essa questão de um homem ter várias esposas em vários bairros, em várias cidades, né? Isso é muito comum. Mas, gente, isso Deus nunca permitiu que isso acontecesse. Deus tolerou, mas Deus não permitia. Todas as famílias que você conhece da Bíblia, onde o homem tinha mais de uma mulher, essas casas nunca foram felizes. Só o que aconteceu foi problemas por causa disso. A família de Davi tinha várias mulheres, só problema na família dele. A de Salomão, só que tinha era problema. Só o que aconteceu foi problema. E na família de Abraão, Isaac e Jacó, isso aconteceu? Aconteceu. Abraão tinha apenas Sara. Enquanto tinha Sara, estava tudo ok. Aí Sara decidiu adiantar os planos de Deus. Sara ofereceu a serva dela para que Abraão ficasse. E aí já começou aquele ambiente de guerra entre a esposa e a concubina. Então já começou um problema na geração de Abraão. Aí nós vamos para Isaac. Isaac, graças a Deus, só teve Rebeca. Então o problema que aconteceu naquela família não teve a ver com a poligamia. Mas aí nós vamos para Jacó. Jacó, todos vocês conhecem a história. Jacó era apaixonado apenas por uma mulher, que era Raquel. Mas aí Jacó foi enganado pelo sogro e ele teve que se casar com a irmã mais velha, Lia. Ele ficou com 2 esposas. E aí, conforme a história foi avançando, além de ter as 2 esposas, ele ficou com as 2 servas das 2 esposas. Então agora ele ficou com 4 esposas e 12 filhos com essas 4 mulheres. Hoje em dia, os homens, as pessoas. Infelizmente. Então, gente, hoje em dia, as pessoas têm famílias em vários lugares diferentes, filhos com várias mulheres diferentes, já dá problema. Agora imagine isso tudo numa casa só. Um homem com várias esposas e com vários filhos dessas 4 esposas, tudo no mesmo lugar. Então você pode imaginar um ambiente de guerra e de competição que era ali constantemente naquela casa. Então, gente, esse princípio, esse problema dessas famílias, hoje em dia, nós podemos aplicar para as nossas casas, não a questão de ter várias esposas, mas a questão da infidelidade, a questão da falta de amor que muitas vezes acontece em muitas casas. Olha, tem aqui um estudo que diz que a taxa de divórcios entre evangélicos entre 2024 e 2025 é de 33%. 33%. Parece pouco, mas não era para ter, era para ser zero. E pessoas que decidem se entregar a Deus, isso não deveria acontecer. Então, aqui os principais motivos tem a falta de compromisso com o cônjuge, a falta de comunicação,
A comunicação é importante, sim ou não? É importante ter diálogo todos os dias? Por que muitas vezes as famílias não têm diálogo? Por que muitas vezes a gente encontra por aí aquelas pessoas que ficam à toa, passam o dia todo fora de casa sem fazer nada, só porque não aguentam ficar dentro de casa? Por que tem casas onde não existe comunicação aberta? O homem não sente a vontade para conversar e a mulher também não. Por que isso acontece? Infelizmente. Então, gente, esse aqui está entre os principais problemas. E o que a gente precisa fazer para corrigir isso, vamos conferir lá em Efésios. O recado que Deus dá para as famílias. Efésios 5, verso 25. Qual é o segredo para que ele possa resolver essa questão da infidelidade? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 25. Efésios 5, 25. Então, esse conselho, gente, ele vale para os dois lados. O amor, ele envolve sacrifício. Sacrificar tempo, sacrificar recursos. O amor, ele envolve desprendimento, renúncia. Quando não acontece renúncia de um para com o outro, então isso estimula a infidelidade. Isso faz com que o amor se esfrie. Então, para que nós possamos evitar esse problema, nós precisamos recorrer a esse verso aqui e pensar: se o amor de Cristo pela igreja fez com que ele desse a sua vida por nós, então eu tenho que fazer algo parecido com isso. Eu preciso estar disposto a dar a minha vida pelo meu cônjuge, pela pessoa com quem eu me relaciono, para que esse amor possa redundar cada vez mais. Amém? Então, gente, nós precisamos ser fiéis a princípios mais do que a pessoas. O que é que faz com que muitos relacionamentos deem errado? Nós precisamos ter em mente que nós somos fiéis a valores que a Bíblia apresenta e que, por causa dessa convicção que nós temos na nossa cabeça, desses princípios que estão na nossa mente, nós não vamos trair a pessoa porque nós juramos estar até o final da vida. As pessoas que traem, elas não são fiéis a princípios, elas não têm nada de valores na sua cabeça. Então nós precisamos pedir a Deus para que Ele reacenda o amor nos nossos lares. Amém? Deus pode reacender o amor, desde que você entregue a sua família no altar de Deus. Amém? Agora o próximo problema, nós estamos terminando. Esse problema agora é comum em todos os lares, mas não deveria. É o problema da idolatria. Existem muitos lares onde acontece esse problema da idolatria. Infelizmente existe. Quando fala idolatria, todo mundo só pensa em imagem de escultura, mas idolatria é muito mais do que isso. Imagem de escultura é uma coisa que já está quase ultrapassada. Hoje nós temos ídolos muito mais perigosos. Olha só, vamos conferir na história lá de Gênesis 31. Gênesis capítulo 31. Vamos conferir aí o verso 34 e 35. Só o verso 34. Quando Jacó estava com uma família muito grande, ele precisou sair das terras de Labão e precisou seguir o seu caminho. Só que nessa fuga de Jacó, Raquel ela roubou umas coisas muito peculiares. Olha aí, Gênesis 31, verso 34. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Olha, isso aqui é uma história bem curiosa. Raquel ela roubou os ídolos da casa do pai. Muita gente diz que ela roubou esses ídolos só porque os ídolos eram valiosos e é importante ter objetos de valor para levar na viagem. Os ídolos eram feitos de materiais muito preciosos, metais preciosos. A explicação se diz que os ídolos eles
Só que, se ela quisesse realmente só riquezas, ela podia ter pegado ouro, prata, dinheiro. Mas por que ela foi pegar logo os ídolos do pai? Então, isso é um detalhe bastante curioso dessa família. Raquel roubou os ídolos do seu pai, mesmo sabendo que Jacó não adorava aqueles ídolos e que a família deles não adorava outros deuses. Então Raquel estava escondendo ídolos na sua tenda. E esses ídolos que ela escondeu, gente, a família de Jacó inteira sabia que ela estava escondendo isso. E provavelmente outras pessoas da família estavam adorando aqueles ídolos em segredo. Estavam adorando aqueles ídolos escondidos. E por causa disso, veio um problema muito grande para aquela família. Olha só. Vamos agora para o capítulo 35 de Gênesis. Jacó percebeu que aqueles ídolos que estavam ali no meio daquela família estavam trazendo problemas. Então Jacó tomou uma iniciativa que você deve tomar na sua família. Olha aí. Gênesis 35, verso 2. Ó. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então Jacó deu uma ordem: joguem fora todos os ídolos que tem na sua casa, aí no meio de vocês. Eu sei que vocês estão escondendo. Joguem fora isso aí. Deus só vai nos acompanhar quando vocês jogarem fora isso. Aí ó, verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Já expliquei aqui no dia das joias, e as joias faziam parte da idolatria. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, gente, Jacó tomou essa medida. Para que Deus continue conosco, vocês precisam abandonar os ídolos. Deus não vai nos dar vitória, Deus não vai nos acompanhar na nossa jornada, na nossa viagem, se vocês estiverem escondendo deuses estranhos no meio de vocês. E no momento que eles fizeram isso, o que foi que Deus fez? Qual foi o resultado disso? Olha o verso 5. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Amém? Então Deus só livrou aquela família dos perigos quando eles abandonaram os ídolos. Gente, hoje vocês sabem que os ídolos se modernizaram. Não precisa você fazer um altar de pedra e colocar uma imagem de escultura no seu quintal para dizer que você é idólatra. O ídolo ele é muito mais sutil. O ídolo ele pode estar escondido, assim como a família de Jacó a escondeu naquele momento. E gente, Deus não vai abençoar a sua casa enquanto isso estiver ali guardado. O que é um ídolo? O que é idolatria? Idolatria é o que compete com Deus. Se tem alguma coisa na sua casa que toma o tempo que é de Deus, que rouba o tempo da sua comunhão diária, que toma as horas do sábado, que faz com que você pense mais naquilo do que em Deus, que faz com que você vibre mais com aquilo do que com as coisas de Deus, isso é idolatria. Então você pode ter um ídolo, os pais podem ter um ídolo, cada filho pode ter o seu próprio ídolo, porque Satanás é especialista em fazer um ídolo personalizado só para você, baseado nas suas preferências. Ah, eu gosto disso. Então Satanás cria um ídolo para você com base naquilo. Eu gosto daquele outro, e assim por diante. Então Deus só pode abençoar a sua casa quando você se livrar de tudo aquilo que toma o lugar de Deus dentro dela. Bem? Tinha uma história na Índia de uma casa que era cristã, mas que vivia num ambiente idólatra, onde as pessoas adoravam uma deusa que era uma deusa no formato de cobra. E ali naquela casa as pessoas tinham se convertido recentemente ao cristianismo, mas antes, até então, elas adoravam esse Deus no formato de cobra. E ali, dentro de casa, mesmo eles tendo se convertido, ainda tinham alguns restos de ídolos de homenagem a essa deusa cobra. Então, eles não se livraram desses ídolos. E um certo dia, durante a noite, uma certa noite, a família estava toda dormindo, e aí acordaram com um grito, acordaram com uma pessoa gritando de dor. E os pais foram olhar no quarto dos filhos, e tinha entrado uma cobra grande, uma jiboia, que tinha comido ali, tinha matado os seus 2 filhos. Então, essa história ilustra basicamente o que o ídolo pode fazer na sua casa. Você recebe ele de forma amistosa, você quer adorar aquele ídolo, você acha que é uma coisa inofensiva, mas com o tempo isso vai causar a sua ruína e a ruína da sua família.
Como é que a gente vence isso? Como é que a gente dedica a nossa família nas mãos de Deus? Existe uma prática que você pode fazer todos os dias na sua casa para combater a idolatria. E que prática é essa? O culto familiar. O culto familiar é uma estratégia que a Bíblia, que Deus colocou na sua palavra, para que a gente coloque a nossa família diante de Deus todos os dias. Jó fazia isso todos os dias com a sua casa. Jó fazia um sacrifício por cada um dos seus filhos. Ele colocava a sua família no altar de Deus. E quando você faz isso, você está dizendo para o inimigo que você não quer ter vez com ele e você está se declarando do lado de Deus. Amém? Então, vença esse mal na sua casa. E aí, gente, vocês já viram aí que todos esses problemas são comuns em muitas de nossas casas. Agora, gente, tem um outro problema que também é muito comum. Tem um outro problema que também é muito sério. Será que existe inveja em muitas de nossas casas hoje? Existe inveja? Vamos ver na família de Jacó se também havia inveja. Infelizmente. Inveja. Olha o capítulo 37, verso 4. Gênesis capítulo 37, verso 4. Talvez não existe a inveja, mas pelo menos o ciúme disfarçado de. Exatamente. Ou a inveja disfarçada de ciúme, não sei. Pode ter uma combinação dos Você dois. reconhece, fulano é ciúme, mas pode esconder algum sentimento, algum E inveja. de inveja. Exatamente. Ó. Infelizmente. Olha aí na família de Jacó. O que é que a inveja, como é que a inveja se manifestou? Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Olha aí. Então, isso aqui, gente, o comportamento dos irmãos de José, esse sentimento que eles tinham com relação a José, não era sem razão, porque isso foi causado pelo pai deles. O pai deles foi quem colocou esse sentimento no coração deles. Por favorecer mais um do que os outros, isso fez com que todos os outros se voltassem contra José. Agora, o que eles fizeram depois disso, aí foi pecado deles. Mas esse sentimento que eles tinham foi causado pelos pais. E hoje, gente, é possível que tenha casas onde os pais eles implantam um sistema de competição dentro de casa? Ó, você precisa de fazer isso porque fulano está fazendo, você tem que ser que nem fulano. Tem muita família que é assim. Ó, tá vendo seu irmão, tá vendo seu primo, ele já tá fazendo isso e aquilo e você ainda está assim. Então, muitas famílias colocam esse sistema de competição de que você precisa superar o outro, se igualar ao outro. Então, gente, isso Jacó fez com a sua família e causou a desgraça na sua casa. E hoje nós também precisamos vencer isso. A inveja muitas vezes é promovida pelos pais. E ali acontece naquele ambiente familiar, um ambiente que Deus não gostaria de estar. Como é que a gente pode vencer a inveja? Como é que vocês acham que a gente pode vencer a inveja no nosso dia a dia? Oração. Uma oração. O que mais? Se alimentando da palavra de Deus. Se alimentando da palavra de Deus, a gente pode vencer a inveja. Gente, muitas vezes a inveja é porque você quer ter o que o outro tem, e que você não tem. Mas o conselho que a palavra de Deus nos dá é que você seja grato por aquilo que você já conseguiu, que você se contente com as coisas que você tem, que você possa saber enxergar o seu próprio valor sem se comparar com o outro. O que mais acontece hoje são pessoas que vivem querendo se validar, querer a validação, querer a aprovação dos outros, se comparar com o que o outro tem. Que você possa entender quais são as suas qualidades, o que você já tem, e ser grato a Deus por isso. Deus ama você do jeito que Ele criou você. Então não é para você se medir pelo que o outro já conquistou ou que o outro não conquistou. Você precisa entender que você tem o seu valor e o seu valor é o sangue de Cristo. Jesus morreu por aquela pessoa e também morreu por você. Amém? Gente, tem muitos outros problemas nessa família. Tem muitos outros problemas. Eu ainda pulei os dois aqui. Mas todos vocês
pode imaginar. Havia o problema da violência, havia o problema do ciúme, como o Odécio disse. E todos esses problemas, gente, pareciam fazer com que aquela família não tivesse solução. Não tinha mais jeito para aquela casa. E era uma família dos patriarcas, dos líderes do povo de Deus. Mas, gente, por mais desajustada que seja a família, Deus tem uma solução para ela. Amém? Porque através daquela desgraça, e depois dessa inveja, você sabe que os irmãos de José venderam ele, que iam matar ele primeiro, depois venderam ele como escravo. E através de todo aquele cenário destruído, Deus trouxe a solução. Vamos aí para o final de Gênesis, capítulo 50, verso 19. Gênesis 50, verso 19. Uma coisa que a gente viu na lição de ontem é que o mal ele não limita a ação de Deus. Todos os problemas eles não são um impedimento para Deus agir. Por mais que sua casa tenha dificuldades, tenha defeitos, isso não limita a ação de Deus. Amém? Deus pode restaurar cada casa e cada lar. Olha aí. Capítulo 50, verso 19 e 20. Mas José respondeu: não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Então, gente, por meio de José, Deus solucionou todo o mal daquela família. Eles saíram lá daquele deserto, foram morar no Egito. José perdoou todos os seus irmãos, deu a eles um lugar para morar ali no Egito. E ali Deus fez com que o perdão resolvesse todos os males que haviam sido gerados desde a geração de Abraão. Então, gente, Deus tem solução para a sua casa. Deus tem uma bênção para o seu lado. E o que Deus fez com aquela casa de Abraão, Isaac e Jacó não parou por aí. Daquela casa, daqueles 12 filhos, surgiu o povo de Israel. As 12 tribos de Israel vieram daqueles 12 filhos, que não valiam nada, que eram invejosos, que eram violentos, que eram ciumentos. E através daqueles 12 filhos é que surgiu o povo de Deus. Deus transformou o caráter deles e deles surgiu o povo de Israel. E mais ainda, gente, a maior bênção de todas, a maior transformação de todas que Deus fez com aquela família, eles ainda não viram. Sabia disso? A maior bênção que Deus reservou para aquela família, eles ainda não sabem. Eles morreram sem saber. Nós vamos descobrir junto com eles, lá na frente. Mas Deus já deu um spoiler para nós. Olha o capítulo de Apocalipse, capítulo 21, verso 12. Os irmãos de José queimaram a cidade com todo mundo dentro. Os irmãos de José queriam matar José. Venderam ele como escravo. Mas a graça de Deus alcançou eles. A graça de Deus transformou eles. E por causa disso, por causa do poder da graça de Deus, Deus fez uma promessa. Deus revelou para João uma bênção para aquela família que nós todos vamos experimentar junto com eles. Olha aí, Apocalipse 21, verso 12. Falando da cidade santa, diz o seguinte: tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Amém? A cidade santa tem 12 portas, 3 de cada lado. E em cima de cada porta tem o nome dos 12 filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Naftali, Gad e assim por diante. Veja, a graça de Deus não só transformou eles em vida, como fez com que deles surgisse o povo de Israel. E no futuro, a cidade santa, para onde nós todos vamos entrar, para a glória de Deus, tem o nome deles escrito em cima. Amém.
Deus quer que a sua família esteja lá no céu. Deus quer que você diga aquilo que está lá em Isaías 8,16. Não precisa abrir. Eis aqui minha vida, e aqui está a minha família e os filhos que o Senhor me deu. Amém? Vamos ficar de pé e vamos pedir a Deus para que em nossa casa essa realidade possa ser vivida por cada um de nós. Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos, cada um de nós representando as nossas casas. Temos aqui 8 famílias, Senhor, 8 realidades diferentes. Cada um de nós sabe as dificuldades que nós enfrentamos. Cada um aqui, Senhor, cada casa pode ter um problema, um defeito diferente, alguma coisa que foi passada de gerações anteriores que eles estão vivendo agora. Mas, como o Senhor disse, Senhor, através da profecia, não há nenhum defeito de caráter, herdado ou adquirido, que resiste diante do poder do sangue de Cristo. O ciclo de pecados que as nossas famílias vêm experimentando pode ser rompido hoje. Cada problema que cada casa que enfrenta pode ser quebrado, pode ser solucionado agora. E cada um aqui, Senhor, coloque a sua família no altar todos os dias, para que a idolatria não tenha vez, para que a inveja também não tenha vez, para que a violência, para que a desconfiança, a competição não tenha lugar na casa daqueles que se entregam aqui todos os dias. Que os casais aqui possam ter mais amor, que os filhos possam respeitar mais, que a casa possa ser mais unida e que todos sintam vontade de ser como eles, porque eles refletem